Vascão da Gama. Vai, Breno, manda aí. Vamos lá, a grande notícia do fim de semana pro Vasco é o retorno do Paulinho. Paulinho Paula, que já vinha treinando com o grupo há algumas semanas, mas ele agora tá 100% liberado, tá à disposição pro jogo de quinta contra o Internacional em São Januário. Mas o torcedor cruzmaltino que acompanha o Vasco, ele já vem acompanhando que o prazo de retorno do Paulinho era e é esse jogo de quinta contra o Internacional. Não adiantava a gente ficar ansioso, querendo forçar a barra ou perguntar, né? O prazo era esse. E o prazo está sendo cumprido. Acaba sendo cumprido com esse retorno do Paulinho Paula. O Paulinho, que chegou ao Vasco no meio do ano passado, tem 27 anos de idade. Pelo Vasco fez 21 jogos no ano passado. Foi titular absoluto naquela reta final para o Vasco escapar do rebaixamento. E esse ano só jogou 2 vezes em jogos oficiais. Contra o Madureira e contra o Bangu, lá no Campeonato Carioca em fevereiro. Só que aí ele se machucou. Teve uma lesão grave e... em janeiro, né? No final de janeiro. Não conseguiu continuar à disposição, teve que passar por operação e agora retornando o meia Paulinho Paula. O Paulinho tem mais um ano de contrato, tá? Então até o final do ano que vem ele fica à disposição. E depois, não sei, né? Se o Vasco vai querer renovar, tudo vai depender desse retorno dele. Como é que o Paulinho vai retornar, se ele vai ser importante, como já foi nesse próprio elenco do Vasco. Então, para quinta, a informação é essa. E só a título de curiosidade, né? O Jair, que teve uma lesão parecida, aí sim em fevereiro, né? O Jair já foi em fevereiro, ele se machucou depois e voltou antes. A lesão foi um pouco menos grave, mesmo o Jair sendo mais velho do que o Paulinho. Mas foi um pouquinho, né? As duas foram bem graves. Mas os dois agora à disposição. E a tendência já é que o Paulinho ganhe minutos na quinta-feira contra o Internacional. De novo, né? Acaba sendo um reforço interno. Paulinho 100% de volta, 100% à disposição e agora é ganhar minutos em campo. Valeu, esse Breno Monsef com as informações do Vasco. Agora o Paulinho para a próxima temporada, de fato, né, Gabriel Farias? Acho que esses jogos que restam são mais pro Paulinho recuperar o ritmo, criar aquele hábito novamente de estar em campo, partidas de alto rendimento, exigências de um atleta profissional. Uma pena, né? Um pecado, eu tenho falado sobre isso aqui. Pra mim, um dos maiores pecados do futebol brasileiro nessa temporada foi a lesão do Paulinho Paula tão cedo. Jogador que do ano passado jogou em altíssimo nível, sempre ressalto aqui. A reação do Vasco ano passado começa com a chegada desse jogador. Ele muda a qualidade técnica no meio de campo, joga lá em cima e aí depois Payet, outros jogadores chegam e qualificam ainda mais a equipe. Mas o Paulinho foi uma pedra fundamental, digamos assim, naquela equipe do Vasco do ano passado. E esse ano teria sido extremamente importante, talvez um dos melhores da posição. Um jogador com características únicas, é um pouco meia, é um pouco volante, circula bem, cria, finaliza de fora da área. Um jogador cheio de potencial técnico. E ano que vem vai ser muito importante pro Vasco, que bom ter ele de volta já nessa reta final do ano, porque aí você já vai dando ao atleta o ritmo de jogo necessário, colocando ele dentro da parte física que se espera, para aí sim, fazer pré-temporada e ajudar o Vasco nos objetivos do ano que vem. O Vasco hoje que mais uma vez teve atividade normal, pensando no jogo de quinta-feira, Vasco e Inter, em São Januário, teremos casa cheia na Casa Cruzmaltina mais uma vez. Os ingressos estão esgotados desde sexta-feira para esse jogo da próxima quinta. O Vasco vencendo aí, como os matemáticos estão projetando, se o Vasco vencer vai a 46, zera de vez qualquer chance de rebaixamento e aí passa a olhar de fato para a Libertadores, que é o grande objetivo esportivo e também financeiro. A gente espera isso do Paulinho Paula, o Magic Paula tá de volta e à disposição, é o grande reforço, a grande notícia para impulsionar essa semana do Vasco, pensando em Libertadores aí nessa reta final de Brasileirão, Zé. Pois é, cara, é um grande reforço, né? Eu acho que é um dos poucos jogadores credenciados para permanecer para 2025, né, Vitor? É um grande reforço para 2025, não é para agora não. Ele vai voltar agora oficialmente, vai jogar algumas partidas, ganhar ritmo. Até porque o ano do Vasco tá praticamente encerrado, né, cara? O Vasco busca mais uma vitória aí para se ver definitivamente tranquilo, não é isso, não liberta não, irmão? Se vencer vai a 46. Tem um sonho, mas é aquilo, né? Chega pro torcedor vascaíno, tanta coisa que ele já passou esse ano. É claro que a vaga na Libertadores não é desprezada. Até com a possibilidade de G9 do Campeonato Brasileiro. É o que a gente vem falando aqui, Breno. Eu acho que o Vasco conseguindo uma vaga na Libertadores é muito o acesso além. Culposo, né? Sem intenção de se classificar. Porque esse monte de G, né? Tem até o G20, né, cara? São 20 participantes do Campeonato Brasileiro e agora os 20 vão pra Libertadores. Tá quase que criaram isso, o G20, pô. Tem o G20. Mas o Vasco tá nessa. É claro que ninguém despreza uma vaga de Libertadores, mas se não vier, que ninguém vai ficar chateado no fundo do coração, né? Vai ter o cara que vai dizer, tá vendo? Rafael Paiva não levou pra Libertadores. Não, só de estarmos em 18 de novembro sem olhar pra parte de baixo da tabela vendo o Vasco, já é uma grande vitória por tudo que o Vasco passou.
Pedrinho deu uma entrevista coletiva recente. Longa. Onde ele foi muito sincero. Eu gostei muito da entrevista Também. dele, viu? E A gente não teve tanto tempo de repercutir por causa do jogo do Brasil, que foi na quinta-feira, né? Mas o Pedrinho abriu o jogo pra muita coisa. Então ele falou sobre a questão do planejamento, até com algumas coisas que a gente já tinha falado aqui, né? Do planejamento que já tinha começado pro ano que vem. Ele não confirmou o Paiva, né? Então, porque isso vai ser discutido ao final do ano. Eu falei disso também aqui tem um tempinho já. Quando acabar o ano, aí eles vão discutir. O primeiro passo é se livrar de rebaixamento de vez, coisa que o Vasco matematicamente já tá aí com uma chance bem mínima. tranquilo, né, cara? Mas eu digo na letra fria do planejamento, E o né? posicionamento no Campeonato Brasileiro interfere no dinheiro pro ano que vem Então, também. cada posição dá praticamente 4 milhões de reais a mais. Fora a Libertadores, a possibilidade de Exatamente. jogar ou não, né? Exatamente. Então a gente tem. E já da pré-Libertadores dá muita grana pra participar. Por Sul-Americana também, mas dá menos. Então, dá menos, Se você mas- for pra pré-Libertadores, rodar e jogar a Sul-Americana é outro recurso também. Exatamente. Então o Pedrinho tem esse planejamento pro ano que vem, mas depende da permanência na Série A. De novo, é o tipo da coisa que eu falo aqui, parece que dói no ouvido, mas é a verdade. gente. Não São adianta... 6 pontos, gente. Então, mas não adianta se Tem que planejar. oficializar. Não adianta se planejar e o time cair, por exemplo. Tem a possibilidade. Então, ele tá esperando, o Rafael Paiva ainda é uma incógnita pro ano que vem, se vai ficar ou não. Quem fica do elenco, quem vai ser dispensado. Tudo isso é pra depois do campeonato. Mas eu gostei muito, Pedrinho falou de SAF, falou de várias coisas, de mais de um investidor, outra coisa que eu tenho falado muito aqui também, que podemos ter mais de um investidor na SAF, tem o Grego que é interessado, mas ele pode comprar, por exemplo, 1/3 da SAF, ter outros investidores. Tudo isso vai ficar pra frente. Por hora, é vencer aí, quem sabe na quinta-feira e festejar na barreira, se livrar de rebaixamento e olhar pra frente. Agora a Jogo Cigana tá difícil dizendo... pra caramba, né? Contra o Hein? Internacional. Jogo muito difícil. Muito. O Inter, dono Cara, da o maior Inter série tá numa invicta. pegada absurda, né? Dono da maior série invicta do Brasil. Era o Olaria perdeu. Aí o Internacional agora é o dono da maior série invicta do futebol brasileiro. Agora a Cigana tá preferindo não ir pra Libertadores. Ela diz que não tem time pra isso. Sou favorável jamais a torcer pra não ir pra Libertadores. Agora, o Cigana, outra situação, Tem que ir, né? tem O que jogar, Vasco irmão. se classificando pra Libertadores, o Vasco terá outro time, pelo menos é o que a própria coletiva do Pedrinho, né, deixou claro. O Vasco terá outra equipe pro ano que vem. É mais atrativo para os jogadores jogar na Libertadores, então você consegue trazer jogadores melhores. E outra coisa, irmão, qualquer time meia boca hoje vai para as quartas de final. Qualquer brasileiro, cara, nada de braçada na fase de grupos e vai chegando, vai avançando até as oitavas, quartas. Você chegou nas quartas de final, irmão? Você já tá a 3, 4 jogos de uma decisão de Libertadores. O Vasco chegou a uma semifinal de Copa do Brasil, pô. Por exemplo. Ninguém esperava que o Vasco, nem o Vascaíno esperava que O fosse chegar. Atlético Mineiro é finalista da Libertadores. Vamos pegar os times que o Atlético eliminou no mata-mata? Eliminou o Fluminense. Isso. Eliminou o Grêmio. Dois times que até agora lutam pra não cair no Campeonato Brasileiro. O Vasco tá na frente do Fluminense e do Grêmio. Então, cara, jamais você favorável a não ir, ficar com medo. O Vasco é grande demais pra ficar com medo de uma Libertadores, ainda mais com a facilidade que é disputar hoje. Verdade. Tem umas semanas que eu falei do interesse de algumas equipes no Léo Pelé, que o Vasco até se preparava para uma possível saída do Léo Pelé. E hoje surgiu de vários colegas da imprensa paulista o interesse do Palmeiras no Léo Pelé, que teria sido um pedido do Abel Ferreira, o zagueiro Léo Pelé. Vamos aguardar. Lembrando que o Vasco pagou na época 16 milhões de reais pelo Léo Pelé. Foi a primeira contratação no final de 2022, podemos dizer, já da era da 777. O Léo Pelé que tem mais um ano de contrato com o Vasco e vem vivendo altos e baixos, né? Então, se alguns dias eu tinha falado do interesse de algumas equipes e haveria essa possibilidade dele sair, surge então o Palmeiras como interessado em levar o zagueiro Léo Pelé. Vamos aguardar. Por enquanto sem negociação, mas é um interesse forte do Verdão.